Da perspectiva de um papel em branco, não há limites para o que se deseja ser. Com a ajuda de mãozinhas criadoras, o que antes era pálido e sem vida ganha cores vibrantes das mais diferentes tonalidades. O segredo é não deixar escondido o mundo fantástico do pensamento. Coloque para fora tudo o que imaginar. Faça desse papel o que você quiser que ele conte. Não tenha amarras nos traços. Deslize o pincel sem preconceitos. Conte sua história através de suas expressões e desenhos. E se ninguém entender o que criou, qual o problema? O importante é criar, criar e criar, porque o aperfeiçoamento vem com o tempo. Então toque a música que embale o seu coração. Crie o som a partir daquilo que não é instrumento. Faça a melodia que melhor agrada aos seus ouvidos e que fale um pouco do que você é. Que a sua música seja o espelho da sua alma, porque quem cria deixa sua identidade. Toda nova criação fala um pouco de quem pensou em tudo. O mais importante é não ter medo de lançar o novo, é não se conformar com folhas e folhas em branco, que são iguais em qualquer lugar do mundo. É não sufocar o ímpeto criativo que todos nós possuímos dentro de nós. E talvez seja esse o problema, o que fica dentro de nós. Deixamos tão bem guardadas as nossas ideias e criações que com o tempo passa, some, se perdem entre as muitas outras ideias guardadas no cofre da vida. Criar é exercer uma função natural do ser humano. É colocar para fora um dos maiores atributos de quem nos criou. Ser criador é transformar o nada em alguma coisa. Acordar cedo todo dia é tão difícil, parece que o sono nunca vai embora e me dá uma preguiça. Aí me lembro da professora, dos meus amigos e de tantas coisas legais que tem na escola. De repente me dá uma imensa vontade de sair correndo e ir logo pra lá. Fico me imaginando bem grandão. E nunca me esqueço do que mamãe me disse, que se eu estudar muito, eu posso realizar todos os meus sonhos. Com bastante conhecimento, posso até me transformar em um super-herói. Se eu sou um super-herói, eu posso ajudar a salvar a Terra e todas as pessoas que moram nela. Todo dia assim, de mãos dadas com os meus pais e com a educação adventista, eles constroem o meu futuro. Educação adventista, compromisso com o futuro de seus sonhos. Estamos no centro cívico da cidade de Curitiba, um lugar que foi planejado para ser uma espécie de sala de visitas da cidade. Aqui também se concentra os altos órgãos públicos do estado do Paraná e uma boa parte financeira da cidade de Curitiba. Sem dúvidas é um lugar de muita importância aqui para toda a cidade. Mas eu quero lembrar você que essa semana a gente continua um assunto muito importante também, que é criatividade. E se você ainda pensa que ser criativo é um dom especial, a gente vai acabar com esse mito hoje, viu? Nós, seres humanos, somos beneficiados com o dom e a possibilidade de expressar nossos sentimentos e emoções. Como seres racionais, nosso cérebro é como uma máquina extremamente complexa, que trabalha 24 horas por dia, registrando cada segundo da nossa existência. Por isso, fica até deselegante chamá-lo de massa cinzenta. É por causa do trabalho que ele desempenha que podemos dizer: somos uma fábrica borbulhante de novas ideias. Muita gente atrela criatividade com ideias malucas e, por exemplo, vou usar o exemplo da escola. Não, mas isso aqui é muito subversivo para o que eu quero. Criatividade sempre está atrelado com ideias mega malucas que você tem que abrir mão de muitas coisas para você colocar em prática? Então, num processo criativo formal, sim.
eu gosto muito de viajar na maionese num processo formal. Então, o que acontece? A pessoa me contrata para fazer um processo de inovação. Nos primeiros encontros, a gente é totalmente sem nenhuma amarra. Você tem as ferramentas e você pode pensar o que você quiser. Só que a inovação só é gerada quando tem resultado. Criatividade é aberta, inovação é criatividade com resultado. Você tem que ter um resultado físico e mensurável para pôr. Então, vamos supor que você tem um resultado para alcançar. No começo, a criatividade vai te abrir todos os caminhos possíveis, vai fazer sua mente abrir, faz você pensar fora da caixa, faz as possibilidades começarem a aparecer. Só que você só vai ter resultado, você vai ter inovação, quando você alcançar o resultado. Sim. Então, às vezes, uma coisa muito subversiva, você é aberto no processo de criatividade. Aí você fala, isso aqui não é viável porque não vai me trazer um resultado. Então, por exemplo, eu vou construir a fábrica de criatividade. Vamos usar ouro em vez de cimento? Pode falar isso? Pode. É aberto no primeiro momento? Pode. Vamos pensar, o que a gente pode usar? Pô, vamos usar ouro. Ah, legal, o ouro vai ficar brilhando, vai ser duradouro, vai ser divertido. Aí a gente começa a falar, pô, mas isso é viável? É possível? Eu vou conseguir dinheiro? É muito caro? Isso vai trazer um resultado realmente no final? Não, não é, porque vai ter gente que vai querer roubar, vai ser muito caro, a gente não vai conseguir fazer depois a janela, porque vai... Aí, isso é arriscado. Então, ou seja, a criatividade é válida, só que você só consegue ter inovação quando gera criatividade com resultado. Eu, com consultoria, quase sempre eu trabalho por resultado. Se eu dou lucro, eu ganho dinheiro. Se eu não dou, eu não ganho. Então, é essencial ter o resultado final. Então, no começo, vamos viajar, vamos pensar aberto, vamos deixar as ideias fluírem. Depois, vamos tentar pegar as melhores ideias e vamos canalizar quais são as viáveis. E depois, vamos fazer as viáveis acontecerem. Só quando a ideia acontece que tem resultado. A frustração faz parte do processo? Sem dúvida. criativo? O processo de tentativa e erro é um dos processos fundamentais para a inovação. Tentar e errar é fundamental. Eu costumo falar que, por exemplo, na Microsoft, antigamente, para você trabalhar num cargo de gerência, você tinha que errar 6 vezes por ano. Se você não adianta errar tudo em dezembro. Se você não errasse, você era mandado embora ou abaixado de cargo. Porque se você não está errando, você não está usando. Se você não está usando, tem gente que está, a concorrência está. Então você não está mudando, você tem que errar. Então a frustração, o erro faz muito parte do processo de inovação. Se você conviver com eles, também faz parte da psicologia da inovação. É na escola que aprendemos a lidar com nossos erros e acertos. É no convívio educacional que temos caminho livre para testarmos a vida e aprender com ela. Na escola temos o direito de errar e o dever de aprender lições que levaremos por toda a vida. Quando a gente pensa em inovação, quando a gente fala em inovação ou em criatividade, normalmente a maioria das pessoas imagina um estalo, uma ideia que surgiu de repente, uma luz, uma inspiração, alguma coisa assim, e não é assim que funciona. Então a escola é importante porque ela passa para a gente, primeiro, conhecimento, senão você tem que inventar do nada. Você precisa de alguma referência, de como é que foi no passado, de como é que outra pessoa fez e tal. Então você precisa primeiro aprender. E depois que você começar a aprender, você vai aprender a vida inteira. A escola dá a largada para esse aprendizado. Na verdade, é um lugar comum que eu vou dizer, mas você aprende a aprender. Esse é o papel da escola. O papel da escola é ensinar você a aprender, te dar uma base sobre a qual você vai aprender. Então, se você conseguir, se a escola, esse é o papel dela, se ela conseguir passar isso para você, ela vai te passar junto disciplina, dedicação, foco. Não é verdade que criar é dispersar, é contrariar, é ir contra a norma. Isso é indisciplina, isso não é criatividade. Criatividade é fruto de disciplina, de organização e de processo. Eu estava brincando com meu filho e ele resolveu ser um oficial médico veterinário. Então ele assistiu um programa na televisão e ele queria, a profissão que ele escolheu é essa. Então, pai, eu sou oficial médico veterinário. Então ele queria fazer parte do exército para cuidar dos animais. E aí a gente começou a brincar a respeito disso. Mas ele queria, porque ele viu no programa, uma pistola de dardo tranquilizante. E obviamente, entre todos os brinquedos que eu já pude comprar para o meu filho, eu não sei porquê, mas eu nunca imaginei comprar uma pistola de dardo tranquilizante para o meu filho. E ele não tinha uma pistola de dardo tranquilizante. Mas em determinado momento ele queria brincar com isso. E ele disse o seguinte, pai, isso aqui agora, eu nem me lembro o que ele pegou, mas alguma coisa que ele pendurou na roupa dele e falou, pai, isso aqui é a pistola de dardo tranquilizante. E logicamente eu era o tigre naquele momento. E eu era o alvo da pistola. Por que eu estou contando essa história? Quanto menos coisas você tem, mais criatividade você percebe que é necessário
para realizar as coisas. Então, quando a gente fala de um ambiente que incentive a criatividade, muita gente se engana achando que você precisa de vários estímulos para exercitar a criatividade. Talvez seja exatamente o contrário. Quanto menos estímulos prontos você tem para isso, quanto menos estímulos sistematizados você tem para a criatividade, mais livre você se sente. Quanto menos recursos, maior a necessidade de você colocar o seu pensamento criativo funcionando. Então, o que eu diria é que nos momentos em que você tem a necessidade de aplicação da criatividade e você tem menos recursos para isso, é que a criatividade vai se manifestar com menos barreiras. Quanto mais recursos você tem, quanto mais sistemas, quanto mais estrutura você tem, menos você incentiva a procura de novos caminhos, a procura de soluções para problemas objetivos ou subjetivos. Então, o grande incentivo para a criatividade é a necessidade. A escola te ensina a trabalhar em grupo, te ensina a dividir, te ensina liderança, que são ferramentas para você, te ensina a ser liderado, né? Te ensina a reconhecer. Eu reconheço, aqui na nossa conversa, eu tenho que reconhecer o seu papel, né? Eu tenho que reconhecer o papel do câmera e tenho que reconhecer o meu. Eu não posso levantar e ir para trás da câmera, não funciona, vai atrapalhar. Isso não é, a gente acha que inovar é não obedecer. É subversão. E não é verdade. Né? Então, num contexto em que inovação é disciplina, inovação é processo, inovação é reconhecimento dessas habilidades, a escola é fundamental. Porque no final das contas nós vamos ver que inovação é gestão de conhecimento. Né? Esse professor Bimbasadur também tem um jeito de tentar reconhecer as nossas tendências no processo de inovação. Então, algumas pessoas são mais conceituadoras, algumas pessoas são mais planejadoras, algumas pessoas são mais executoras. Ele tem um jeito, todo mundo tem de tudo, mas a pessoa tem aquela tendência natural. Por exemplo, os vendedores de sucesso, eles são mais implementadores. Você começa a passar uma informação para o vendedor sobre um novo produto, ele já está imaginando ir no cliente vender. Então, grande parte do que você está falando, ele assimila o necessário para ele lá executar a tarefa. Não é? Esse cara é um implementador. Né? Então, o professor faz isso, porque ao montar grupos, é bom que o grupo seja equilibrado. Né? Uma empresa que só tenha vendedores, ela vai desenvolver pouco produto novo. Uma empresa que só tenha conceituadores, não vai ter ninguém vendendo produto. Então, ele acha que os grupos devem ser multidisciplinares, né? E devem ser também multiperfil, vamos dizer assim. Né? Então, a escola é o lugar onde isso pode ser materializado. Apesar de eu ser uma pessoa que gosta muito de criatividade, falo muito sobre essa liberdade de pensamento, eu gosto também muito da expressão de criatividade aplicada. Eu não sou um anarquista. A criatividade aplicada é quando você aproveita ou se aproveita de todo esse fluxo criativo, esse potencial essencial no ser humano, como eu disse, que faz parte do ser humano, e utiliza isso para potencializar as coisas boas na vida de um ser humano. Então, por exemplo, quando você tem todo o potencial criativo de uma turma de alunos sendo direcionado para o aprendizado de uma determinada disciplina ou de uma determinada competência, ainda que não seja uma disciplina formal ou propriamente dita, como uma matéria na escola, mas uma competência para a vida, isso é criatividade aplicada. Então eu estou usando todo esse fluxo criativo, eu preservo a liberdade, eu incentivo a liberdade de pensamento e de criação, mas eu direciono para o aprendizado ou para a prática de uma competência. Isso, portanto, criatividade aplicada. Quando eu tenho a criatividade de uma maneira extremamente livre, eu tenho a dificuldade, portanto, de direcionar esse potencial. Isso não é crime, isso não está errado. Isso, inclusive, incentiva essa liberdade de pensamento. Mas eu não posso chamar de criatividade aplicada. Ela foi uma criatividade que naquele momento, ou foi uma manifestação criativa que naquele momento supriu uma necessidade de entretenimento, uma necessidade de pensamento, uma necessidade de reflexão, mas que depois eu não tenho uma aplicação necessariamente cotidiana para isso. Então essa criatividade aplicada na qual eu preciso me procurar ou com a qual eu preciso me preocupar com a resultante, isso pode ser aplicado, por exemplo, numa escola. Essa é a grande diferença de atividades, por exemplo, ou de iniciativas como a escola Summerhill,
na Inglaterra, na década de 60, 70, em que havia liberdade absoluta para tudo e a ideia é que as crianças iam se autorregulamentar de alguma maneira, mas não havia criatividade aplicada, não havia um direcionamento para as coisas. Veja, não um cerceamento da criatividade, mas propostas de soluções de problemas objetivos, que podem se multiplicar e podem melhorar o potencial de todos, ou têm um potencial de melhorar a qualidade de vida de todos. Quando não havia isso, eu não posso dizer que não havia criatividade. Havia muito, mas não havia um benefício dessa criatividade. Quando a criatividade se torna aplicada, não importa se eu tenho um monte de carteiras na sala de aula, se todo mundo tem que sentar em fila, se o sinal bate a 1h10 e depois a 1h50 tem que trocar de aula. Tudo isso são normas, são regulamentos que, em tese, restringiriam a criatividade. Mas só em tese, e quando a gente acredita que a criatividade pode ser cerceada. Quando a gente entende que a criatividade é da essência do ser humano, isso na verdade é uma sistematização, mas eu consigo aplicar a criatividade durante os 40, 45 minutos que eu estou em sala de aula, independentemente de onde estão as carteiras. Lógico, se eu crio um ambiente, como eu falei, com menos recursos, ou com menos é boa, né? Com menos recursos, ou eu crio um ambiente com menos limitações para o exercício da prática criativa, exatamente porque eu não tenho os recursos, como por exemplo não ter carteiras, eu preciso solucionar mais problemas. Eu acabo incentivando mais a prática da criatividade, mas não necessariamente o ambiente é mais ou menos criativo. Me fala como aconteceu a fábrica de criatividade na sua vida. Então, a Fábrica de Criatividade é uma história de muitas histórias juntas. A gente tinha uma ONG, que é inclusive uma ONG feita por pessoas da igreja, que a gente se reuniu, toda sexta-feira à noite a gente se reunia para estudar a Bíblia. Assim, e aí a gente começou a estudar a Bíblia e vi que era muita coisa interessante, só que a gente pensou, o que a gente faz na prática para isso? E aí ninguém fazia nada, assim, na prática muito pouca coisa, dava um dinheiro no semáforo, era o que fazia. E a gente pensou, será que tem algum jeito de a gente transformar isso em prática? E a gente ficou pensando e foi dado um desafio para o nosso grupo pensar sobre isso. E aí eu coordenava a escola sabatina do NASP. Então eram 1000 pessoas que todo sábado eu tinha que fazer alguma atividade com eles. E aí uma dessas atividades eu falei, gente, se alguém tiver alguma ideia de ação, porque a gente está falando sobre o amor de Deus e na prática o que a gente faz do amor de Deus? Pouca coisa ou quase nada. Se alguém tiver alguma ideia, a gente está aberto a sugestões. Aí veio um senhor que estava assistindo e falou, ó, eu tenho um salão aqui na frente do NASP, na favela, que é a favela do Jardim Amália, dentro da favela, e eu queria fazer alguma coisa. Quando você falou, eu tenho a sugestão de dar o meu salão para fazer algum projeto. Vocês querem fazer? Aí eu levei para o nosso grupo de amigos de sexta-feira à noite e falei, vamos fazer alguma coisa? Daí cada um fazia uma coisa. Então um contava história, eu era professor de música, por exemplo, eu sou formado em computação e música. Aí eu tinha uma escola de música, falei, eu posso dar aula de música, você conta uma história, você faz uma sopa. E aí a gente começou a fazer exatamente isso, era sopa, história e música. Suficiente para agregar pessoas. Para agregar pessoas. E as crianças começaram a aparecer e as pessoas começaram a gostar de fazer aquilo, sentir que era alguma coisa mais prática e aquilo estava nesse passo. Mas era um projeto bem simples, bem simplório. E eu tinha, paralelamente isso, uma escola de música e de computação que funcionava do lado da minha casa, que aqui era no terreno aqui na fábrica, onde é um terreno vazio, onde é a fábrica hoje. Aí no ano de 2000 aconteceu um incidente que meu pai foi assassinado, que foi uma grande mudança na nossa vida, era bem paternalista a minha família, e aí resolveu o que a gente vai fazer da vida, vamos vender tudo, vamos ir embora para os Estados Unidos, tinha uma tia que morava lá, que tem uma empresa que a gente ia ajudar a fazer os processos lá, e aí, então, vamos esquecer, tchau vida, vamos para outra vida. É. Só que daí, nesse meio tempo, o pessoal que estava aqui, tanto participando da ONG como da escola, falou, vamos se juntar e vamos fazer uma coisa de verdade? Vamos fazer uma coisa que possa fazer uma diferença, que não seja só um risco na água? Aí eu falei, beleza, vocês estão a fim de fazer uma coisa realmente, um novo paradigma desse processo? E aí a gente pensou, tá bom, vocês estão a fim de pôr a mão no bolso e na massa e vamos fazer um projeto revolucionário. E aí a gente pensou na Fábrica de Criatividade, que é esse projeto de ter não só um prédio físico totalmente diferente, mas ter uma proposta, uma política pedagógica, ter um pensamento por trás disso. E aí a gente começou a estruturar a construção da fábrica com esse pensamento. Paralelamente a isso, eu sempre gostei de inovação, assim, eu sempre gostei de estudar sobre criatividade desde pequeno. Eu tenho uma redação na 4ª série que minha mãe guardou. O que você quer ser no futuro? Eu quero ser inventor. Todo mundo queria ser médico, eu queria ser inventor. Então, eu sempre gostei desse assunto. E aí, quando foi Fábrica de Criatividade, eu comecei a me aprofundar no estudo específico desse assunto, da neurociência, da inovação. E aí eu comecei a estudar, aí eu comecei a ser chamado para fazer consultoria de amigos, uma empresa de um amigo, uma escola, aí comecei a dar palestra, aí eu comecei a entrar nesse mundo de cabeça. E paralelamente a construção do prédio mesmo, da fábrica. E hoje vocês atendem a comunidade? Como é que é? Então, hoje a gente tem a fábrica, ela funciona em vários núcleos. A gente tem um setor social que atende
crianças, adolescentes e jovens adultos com cursos gerais. Então tem curso de música, de inglês, de arte, de dança, de vários cursos artísticos, além de eventos culturais gratuitos. Então, todo fim de semana, como eu falei para vocês, tem eventos que acontecem aqui na fábrica. Tem show de música, lançamento de CD, sarau, vernissagem, tem eventos de lazer. Então, eu falei, tem eventos que a gente faz campeonato de imaginação, a gente faz ping-pong no escuro com a bolinha fosforescente e as linhas fosforescentes. Na praia da cobertura que vocês viram lá, que tem uma praia, a gente faz sarau, a gente fez rapel na fachada. Então, é tudo uma coisa maluca, assim, fora da casinha. E acontecem atividades que são quase sempre gratuitas. A gente tem alguns cursos que são pagos, mas tipo curso de inglês. A gente fez uma parceria com a USP, com a ESEC, que o curso é R$55 com material incluso, só professores de fora do país. Então tem professores da Rússia, de Londres, professores dos Estados Unidos, professores da Austrália. Então gente de todos os lugares do mundo vem dar aula aqui com um custo muito acessível. E aí então funciona como um centro de atividades sociais e artísticas, funciona como uma escola de várias coisas diferentes e funciona como um centro de inovação. Então, as ideias das pessoas e de empresas, a gente ajuda elas a acontecerem. Então, a gente ajuda desde fazer, por exemplo, uma patente de uma invenção de um cara que teve uma ideia de fazer um produto do dia a dia. Uma pasta de dente que é dentro da escova de dente. Então, você aperta um botão, já sai. Então, a gente ajuda a criar esse processo, fazer um protótipo, fazer a legalização disso, entrar com uma patente desse processo, a gente ajuda nesse processo. E isso também corporativamente, as empresas que querem entender inovação. Então, a gente faz desde um programa de estagiários, hoje, por exemplo, o programa da BASF, o programa da Johnson & Johnson, da Unilever, eu sou um dos coordenadores do programa de estágio e trainees deles. Legal. Então, eu faço o programa de estágio e trainees dessas empresas para pensar em inovação. Sim. E propriamente conduzir o setor de inovação de algumas empresas. Então, a gente faz a consultoria de inovação para criar um produto novo, ou então para criar um setor de inovação na empresa, porque isso ainda é uma coisa meio recente no Brasil. Hoje, quem não pensa em inovação está ficando para trás. Não, já está para trás. A escola, como nós já falamos, é um sistema muito complexo. Ele precisa de regras porque ele tem um objetivo ferramental, um objetivo instrumental no fim de um curso. A gente tem que entender que o professor, na verdade, é um dos elementos desse sistema e ele tem algumas responsabilidades de entrega de um produto final, de um serviço que ele está prestando, ele está ajudando a escola a prestar, mas tem um produto final, uma competência que tem que ser transmitida, uma maneira de avaliar se aquela competência foi compreendida pelo aluno. E aqui a gente poderia entrar em horas de discussão se as avaliações são corretas, se não são. O que eu estou querendo dizer é que o professor não é o culpado da limitação, da criatividade ou da inibição do pensamento criativo. Ele é mais uma das variáveis nesse sistema e muitas vezes ele é o replicante de algo do qual ele foi vítima. Então, talvez em algum momento ele tenha sido tão limitado e tenham dito para ele de maneira tão regrada, de maneira tão radical de como ele deveria se portar como professor, que o próprio pensamento criativo dele se vê bloqueado. Ele não consegue enxergar novos caminhos e novas soluções. Na verdade, quando alguém pensa o seguinte, que a melhor solução para aquele problema é deixar que aquele problema não aconteça ou impedir que aquele problema aconteça, eu estou bloqueando um caminho criativo. Estou dizendo que é para a gente deixar os problemas acontecerem. E também não estou dizendo que é errado bloquear caminhos criativos. Se para o caso for esse, e um exemplo muito prático é a área médica. Muito melhor do que ser criativo na área médica, né? Achar soluções novas para problemas, é você evitar que o problema aconteça, não tem a mínima dúvida. Então a gente tem que desmistificar também essa coisa de que temos que ser criativos em tudo, tudo não pode ter regras, temos que derrubar todas as limitações, temos que... É verdade, a gente está falando de tudo isso do pensamento, mas da aplicação de tudo isso para a nossa sociedade, é importante que a gente encontre os limites corretos, os contornos corretos da aplicação da criatividade. Portanto, voltando ao caso do professor, é importante que haja um contorno correto para a aplicação da criatividade dentro de uma disciplina em busca de uma determinada competência. Não significa que esses contornos, eles são próximos, eles são pequenos, eles são restritos. Esses contornos podem ser muito maiores, inclusive, do que a gente pode perceber. E o professor é importante que perceba isso também. Agora, como eu disse, muitas vezes ele também é uma vítima, ele também está replicando algo que ele aprendeu durante toda a vida. Então, a gente dizer o seguinte, o professor é responsável pela limitação da criatividade. Não sei. Eu acho que o professor que replica o que ele aprendeu, simplesmente, ou que ele replica um modelo que ele acredita que não pode ser alterado, ele também é uma vítima desse sistema e que precisa ter a autoconsciência de que ele pode ir muito mais além. Quando o professor sabe que pode ir muito mais além, ele incentiva que os alunos vão muito mais além.
Certa vez, Albert Einstein disse que o segredo para a criatividade é você dormir bem e abrir a mente para infinitas possibilidades. Ou seja, é pensar, refletir, pensar no novo. Isso vai gerar mudanças. Vale a pena lembrar também que nós somos seres vivos com o DNA de um Criador que é criativo. Por isso, isso já está dentro de nós. Eu espero você na semana que vem. Educação, para mim, é um olhar diferente. É um olhar que você tem que visualizar as possibilidades onde as pessoas não veem mais nada. Educação hoje, as pessoas até dizem, você é um professor, tipo assim, coitado de você, né? Mas a educação é o que forma, é o que dá origem aos profissionais, é a origem da pessoa na formação de um todo. É você olhar e ver dentro daquela criatura de Deus possibilidades essas que muitas vezes estão limitadas. Quando eu faço culto para os professores aqui no Colégio Adventista Boqueirão, eu costumo sempre terminar dizendo assim, eu sou professor adventista. É interessante porque nós estamos emocionalmente envolvidos com essa educação. Quando eu olho para o aluno, eu tenho que ver a possibilidade. Além daquela casca, mas as possibilidades que ali tem da criatura de Deus. Isso, para mim, é educação.